Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. Mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Vamos fazer a nossa reflexão matinal. Deus abençoe a todos os que quiserem e puderem acompanhar a nossa leitura. Vamos partir para uma reflexão a partir de Hebreus, capítulo 10, versículo 36 até versículo 39. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Queria falar um pouco com vocês sobre perseverança, que é uma virtude cristã que precisa estar presente, né? Do contrário, nós não vamos ser fiéis até o fim. Então, ser cristão não é um projeto de final de semana, é um projeto de vida. Então, para que continuemos firmes e seguindo nesse caminho, que é um caminho estreito, que é um caminho íngreme de Jesus Cristo, nós vamos precisar de perseverança. Então, como nós lemos aqui, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos os que perseveram para a conservação da alma. Então, a Bíblia ela fala muito sobre perseverança e eu queria explorar aqui a perseverança em 3 aspectos aqui de uma maneira muito breve. Então, primeiro, a perseverança na fé. Nós somos convocados a ter uma fé firme. A palavra de Deus ela até define, não é, um esboço de fé que na realidade não seria uma fé que nos conduziria, inclusive, à salvação, que não teria esse efeito. Jesus, quando ele vai falar sobre a parábola do semeador, ele fala entre as modalidades ali, não é, de fé, ele fala de uma fé que brota rapidamente e se desenvolve, não é, no coração da pessoa e elas manifestam uma alegria, um entusiasmo, mas aí depois de pouco tempo, metaforicamente, essa fé ela murcha, não é? Ela seca como uma planta que se forma rapidamente a partir de uma semente lançada em terreno pedregoso, não é? A parábola do semeador. E aí ele fala, explicando aos discípulos, essa parábola eu quis dizer, quando eu falo da semente lançada entre as pedras, né, ela se desenvolve rápido, mas aí depois, por conta da perseguição, das dificuldades, muitas delas que são inerentes à vida cristã, não vinga, não chega a dar fruto, não se desenvolve. Então, ser, né, uma pessoa de fé não consiste quando nós entramos numa espiral de entusiasmo contínuo, não é apenas isso. Muitas vezes, crer no Senhor e andar no seu caminho vai exigir muito mais de nós um condicionamento de maratonista do que de um velocista de 100 metros rasos, né? Vamos dizer assim. Porque é um caminho contínuo, né? Nós precisamos ter fôlego para continuar sempre. Então não adianta nós sermos tomados, né, por um entusiasmo, por uma empolgação que muitas vezes pode ser proporcionada por artifícios outros que não é uma experiência real, como por exemplo, se você pode produzir entusiasmo nas pessoas com uma programação que tenha o condão de mexer com as nossas emoções. Não é? Você pode artificialmente criar, não é, uma atmosfera de realização, não é, de alegria e de emoção, mas utilizando elementos à disposição, inclusive da psicologia, né? Por meio da neurolinguística. Isso existe muito. Mas qual a diferença entre, então, a fé real e a fé ilusória? É a fé que ela é testada pelo tempo. O grande teste, né, para a fé genuína é o tempo. Ela é depurada pela sua capacidade de resistir ao tempo, né? De vencer os obstáculos e os desafios. É o que o Senhor nos chama, né, para sermos perseverantes na fé.
Eu gosto muito daquela passagem em que Pedro diz algo muito lindo, né? Em João capítulo 6. Você sabe que Pedro é muito criticado, né? E ele teve realmente os seus erros, mas às vezes nós não valorizamos os seus acertos, né? Que estão registrados nas Escrituras também para o nosso exemplo, né? Quando ele ainda estava ao lado de Jesus no seu ministério terreno. Então Jesus, lá no capítulo 6 de João, começa com um discurso, por assim dizer, indigesto, de difícil assimilação, quando ele fala que ele, Jesus, era o pão da vida, que se alguém não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria vida em si mesmo, que ele era o pão que desceu do céu. Isso trouxe muito escândalo, burburinho, e alguns dos discípulos já foram desembarcando, né, desse projeto de reino de Deus, e os mais íntimos ficaram. E aí Jesus, né, traduzindo, falou: vocês também querem desembarcar desse projeto? A porta está aberta. Vocês querem ir embora também? E aí Pedro responde, né, sempre o mais ousado, falou: só o Senhor tem as palavras de vida, para onde iremos? Então Pedro, naquele momento, não cogitava a hipótese de ver, né, o reino de Deus, a palavra de Deus e o próprio Cristo como um objeto descartável, né? Cansei, ficou difícil, não quero mais, né? Tá tão difícil agora, eu vou dar uma pausa, né? Então nós não nos damos o direito de darmos pausa, né, nesse caminho com Jesus Cristo, porque nós somos convocados à perseverança. Se nós retrocedermos, o Senhor não tem prazer na nossa alma, como está escrito aqui em Hebreus, como lemos, né? Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. Então, a fé ela precisa ser acompanhada de perseverança. Como é que a nossa fé é testada? Muitas vezes pelo tempo, né? Pelo seu caráter duradouro, e não por um entusiasmo, né, repentino, que, como se diz, né, um mero fogo de palha, algo que se esvai rapidamente. Então o Senhor não deseja de mim e de você, não é, uma posição, voltando a essa comparação, de velocista, mas de maratonista, não é, que sempre tem fôlego para continuar no mesmo ritmo, não é, sem parar, sem se dar o direito de tirar férias espirituais, né? Nós não somos desses, nós somos aqueles que perseveram. Por quê? Porque só Ele tem as palavras de vida. Nós passamos a não nos enxergarmos, somos incapazes de nos enxergarmos fora, né, desse caminho com Jesus Cristo, dessa ligação que temos com Ele. Vamos fazer o quê? Para onde iremos? Quem tem palavra de vida? Não é? Quem dá sabor, não é, à nossa existência? Quem dá o colorido, né, e a razão para viver, né, o eixo existencial meu e seu, é o próprio Cristo. Nós percebemos que nós não conseguimos nos imaginar fora, né, da presença de Deus, né? É uma coisa incogitável. Ou seja, isso é um sinal de que nós estamos perseverantes na fé, quando não colocamos como opção estar fora, né? Isso não está na nossa pauta. Então, o Espírito Santo ele vai formar, né, essa ideia muito firme no nosso coração, né? Perseverando na fé. Outro aspecto da vida cristã que merece, né, uma maior atenção no campo da perseverança é a oração. Porque você sabe muito bem que quando nós oramos e percebemos que não estamos obtendo resultados instantâneos, né, nessa pressa humana, né, rapidamente podemos concluir que a oração ela é de pouca utilidade, né? Começamos a pensar isso, ou pelo menos somos tentados a pensar assim. Mas a oração ela tem, né, como um requisito fundamental para que ela seja eficaz a perseverança, a insistência. E a palavra de Deus ela é muito clara a respeito da necessidade de perseverança na oração. Tem uma passagem nos evangelhos, Evangelho de Lucas, se não me engano, que Jesus fala sobre a necessidade de perseverança na oração. E o evangelista, quando ele vai falar sobre a parábola, ele já introduz assim, né? Disse Jesus essa parábola sobre a necessidade de orar e não esmorecer, e nunca esmorecer.
E aí Jesus Cristo vem com a parábola do juiz iníquo, que alguns aqui com certeza devem conhecer. Eu vou dar uma pincelada aqui rápida. Ele fala de uma mulher que tinha uma causa a ser julgada e procurava um juiz, né, dia e noite, e insistia, e esse juiz não dava importância para o pleito da mulher, mas porque ela insistia muito, ele falou consigo mesmo: bem, eu não temo homem nenhum, eu sou um juiz, essa mulher aí é insignificante para mim, mas como ela está me incomodando muito, eu vou julgar sua causa para ver se eu tenho paz, né? Porque ela não para de me procurar. E aí Jesus compara: veja, se um juiz iníquo, nessas condições, ele vai atender uma mulher não porque ele ama essa mulher, porque ele se preocupa com a justiça, mas porque ela começou a incomodar, né? Então ele quis se livrar do problema. Se um juiz julga a causa de alguém assim, você imagina o nosso Pai Celestial, não é? Ele vai sim responder aos que buscam a Ele dia e noite. Então o Senhor é aquele que, quando nós o buscamos, quando nós batemos na sua porta, Ele está disposto a atender. Essa é uma verdade bíblica. Além disso, tem uma passagem muito linda em Apocalipse, que quando o João, né, ele começa a descrever o trono de Deus, né, e o Cordeiro de Deus, que seria o único apto, né, a abrir o livro que estava selado com 7 selos. E aí ele fala de 4 seres viventes e também dos 24 anciãos. E esses 24 anciãos e os seres viventes, eles estavam portando taças de ouro. E nessas taças de ouro havia incenso. E esse incenso era a oração dos santos. Isso é uma coisa muito bonita, né, de se entender. Porque as nossas orações, as orações dos santos, estão inseridas em taças de ouro. Em taças de ouro. Isso significa uma valorização da nossa oração. Então, tudo que nós falamos em oração, todo o derramar do nosso coração, não é fala para o ar, né? Deus não dá a descarga para o que você diz em oração, em sinceridade. Tudo isso é registrado, tudo isso é colocado em taças de ouro. Então, uma eventual ausência de resposta no tempo que nós desejamos não significa que essa oração ela não tenha valor, porque o Senhor a comporta em taças de ouro. Também tem uma passagem nos Salmos que o salmista diz: as minhas lágrimas, né, elas foram guardadas no teu odre, ó Senhor, né, que é uma espécie de reservatório para líquidos, né, o odre. Então, todas essas lágrimas elas são catalogadas, registradas pelo Senhor, não é? Quando nós nos quebrantamos em oração e o buscamos, não é? Isso é levado em consideração. Então nós não devemos aferir o valor da nossa oração e da nossa busca por Deus apenas pelos resultados, né? Ou ainda pela rapidez desses resultados. Não é esse o critério. Nós precisamos perseverar firmes em oração, porque a oração ela é, no final das contas, uma maneira de poupar tempo, né? Quando nós buscamos a Deus em oração, nós excluímos os caminhos que seriam aos nossos olhos atalhos, né? E o Senhor acaba remodelando, né, essa nossa caminhada, falando: por aqui não, meu filho, você está orando assim, esse é o seu pleito, mas o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração em oração, e aí acabamos, né, mudando a nossa mente, a nossa perspectiva. Porque veja bem, muitas das nossas orações que insistentemente batemos na porta do Senhor são legítimas, são necessidades, mas algumas delas talvez elas só estão sendo formuladas porque nos falta maturidade, né? Um exemplo clássico disso é quando alguém está enfrentando problema conjugal, e aí a sua oração ela se concentra quase que exclusivamente para que o cônjuge, né, que seria ali o seu problema, o seu rival até, mude, seja transformado, quando na realidade o primeiro passo é para que o Senhor nos transforme, porque o nosso cônjuge muitas vezes é apenas esboça uma reação ao que nós somos. Então, se nós experimentarmos uma transformação por parte do Senhor, se o comportamento nosso for outro, né, provavelmente o comportamento do nosso cônjuge será também outro, né, numa lei de ação e reação. É assim que funciona.
Então, a oração perseverante, ela não vai apenas fazer com que os nossos desejos que são derramados em oração se concretizem, mas que a nossa própria vontade e os nossos valores sejam alterados enquanto oramos. Buscamos a Deus assim, nessa esperança de que tudo que falamos em oração e essa nossa busca, ela não é ignorada, né? O Senhor vê com muito carinho, com muita atenção a nossa oração, e tudo isso é registrado e, né, de acordo com Apocalipse, é colocado em taças de ouro, né? Em nome de Jesus, as suas lágrimas, elas estão guardadinhas em odres diante do Senhor. Continue em oração, continue buscando a Deus, né? Porque se você bate na porta certa, né, então você não deve parar, e o Senhor vai, a seu tempo, a seu modo, fazer a obra necessária na nossa vida. Então, perseverança na fé, perseverança na oração. Mas uma perseverança também que devemos ter é a perseverança no afastamento do pecado, né? Ou melhor ainda, na fuga das tentações e do pecado. Tem uma frase, se não me engano, que é do Bill Hybels, que ele diz isso, que o pecado ele sempre nos faz pagar um preço superior ao que estávamos dispostos a pagar. E é assim. Então, perseverar na fuga do pecado, das tentações, das situações que podem nos levar ao erro, é muito importante, porque quando fazemos concessões, né, ao pecado, na verdade estamos criando infiltrações na nossa casa espiritual, para usar uma expressão de Pedro, que ele fala que nós somos casa espiritual. Então, você faz concessões ao pecado, você está permitindo que a nossa casa ela ganhe infiltrações e que por fim vá à ruína, né? Porque o pecado ele tem um efeito destruidor, né, e mortífero para a nossa vida. Então, bem-aventurado o homem que persevera durante a provação, né? Porque provação e tentação, embora nós possamos colocar com conceitos diferentes, né? Mas eles também têm ligação, né, um com o outro. Veja bem, quando você passa por uma provação muito grande, começam a surgir ideias de como superar aquela provação, né? E algumas daquelas ideias podem surgir na forma de tentação, porque estão fora do alvo de Deus. Então, a aprovação ela pode gerar também tentação. Então, devemos ser firmes. Lá na Epístola de Tiago, né, fala isso, que bem-aventurado o homem que persevera firme durante a provação, porque depois de provado ele vai receber a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o Senhor prometeu a coroa da vida. São felizes aqueles que perseveram firmes. E aí ele se reporta ao exemplo de Jó. Veja que final feliz Deus deu para Jó, porque ele perseverou na fé, porque ele confiou. Então também devemos nos afastar daquilo que vai nos envenenar, daquilo que vai nos destruir. Tudo que é tóxico para a nossa alma precisa ser eliminado, e ser eliminado preventivamente, né? Como o nosso pastor Horácio sempre fala, do pecado, em relação ao pecado, não apenas resistimos, na verdade nós fugimos. Isso é uma atitude de sabedoria, né? de autoconhecimento também, né? A regeneração, ela não banca na minha vida, na sua vida, né, desafios às situações pecaminosas, porque achamos que somos invencíveis, né? Então, essa capacidade nossa, né, de dizer não ao pecado e não ter outra resposta para ele senão o não, nunca ou talvez ou depois, mas sempre o não, mostra um instinto, inclusive, de autopreservação quando nós conhecemos o Evangelho, né? Porque na realidade o pecado, ele com certeza é uma atitude de afronta a Deus, mas antes de tudo é um mal contra nós mesmos, né? Quando nós entendemos que o pecado ele tem esse efeito devastador na vida da própria pessoa que o comete e também entre as pessoas que nos circundam, né? Que acabam experimentando esses efeitos devastadores e negativos do pecado. Então, o Senhor nos chama à perseverança, que possamos ter um 2022 em que existe firmeza no nosso caminho, no nosso caminhar, né? Não vamos tratar o Evangelho e a Palavra de Deus com leviandade,
como se fosse algo que a gente liga e desliga na nossa vida, não é? Que nós estamos nessa por enquanto, né? Até que não surja algo melhor. Então nós temos esse sentimento de Pedro: a quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. E vamos lembrar, os que perseveram firmes têm um final feliz, e os exemplos bíblicos são abundantes. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos motive, né, e nos inspire a isso, mas antes de tudo, só vamos perseverar se quisermos perseverar. É sempre uma decisão nossa, porque temos essa liberdade. Em nome de Jesus.